Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 a 11. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como o leão que ruge, buscando a quem devorar. Eu vou repetir, para aqueles que estão conversando também ter a graça de ouvir. Sede sóbrios e vigiai. Vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós, como leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé. Vós sabeis que os vossos irmãos que estão espalhados pelo mundo sofrem os mesmos padecimentos que vós. O Deus de toda graça, que vos chamou em Cristo a sua eterna glória, depois que tiverdes padecido um pouco, vos aperfeiçoará, vos tornará inabaláveis, vos fortificará. A Ele o poder na eternidade. Amém. Palavra do Senhor. Serás inteiramente do Senhor vosso Deus. E para isso é preciso que essa decisão seja firme em nós, que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, porque Jesus disse: o que estiver fora disso vem do maligno. São Pedro, primeiro Papa, nos torna explícito esse ensinamento de fé. Vosso adversário, abre vírgulas. Nós sabemos que em português, quando se abre uma vírgula, é porque quer se destacar, quer isolar e mostrar quem é o nosso adversário, quem é o nosso inimigo. Quantas vezes nós brigamos com as pessoas, e é isso que o encardido quer, para que ele possa continuar nos destruindo. Vosso inimigo anda ao redor de vós como leão que ruge, buscando a quem devorar. Eu dizia hoje de manhã, além daquilo que nós já ouvimos e vamos voltar a meditar ainda nesse acampamento, das enganações que o demônio faz, pela contaminação das falsas doutrinas e falsas religiões. E nós vamos entender hoje ainda por que é tão importante para o demônio as falsas religiões. Há um objetivo. Em primeiro lugar, é preciso que se diga com toda clareza isso que pertence à doutrina da fé católica, apostólica, romana. E não me interessa se quem falou o contrário para você foi um coordenador, foi um padre ou foi um bispo, tanto faz. Se disseram o contrário disso, falaram doutrina deles. Que infelizmente hoje tem muita anta por aí, até entre nós sacerdotes e até entre bispos, que vão afirmar que o demônio não passa de uma força psicológica.
Pois o catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana afirma, o demônio, e a palavra de Deus, que o demônio é o nosso adversário, que ele é um anjo decaído, que ele não é só um princípio de mal, não, ele é o agente, ele é o causador. O catecismo afirma com todas as letras que os nossos primeiros pais perderam a graça de viver no paraíso e acabaram assumindo como consequência a morte, tema que nós vamos meditar na missa de hoje à tarde, e da ressurreição, em consequência de uma ação direta do demônio. E depois então nós meditamos os 3 primeiros demônios que nos atingem a partir de necessidades físicas. Quais são eles mesmo? Primeiro, opa, muito bem. Primeiro é? Por acaso você pecou agora na hora do almoço? Não? Louvado seja Deus. Eu fico tão feliz de estar numa assembleia tão santa. Oh, obrigado, Senhor. Primeiro é gula. Segundo, e esse? Alguém pecou contra a luxúria nesse intervalo? Não? Tem certeza? Que bom. Não deu tempo? Louvado seja Deus. Nem para o pensamento? Melhor ainda. O terceiro? Cobiça. Aí esse não dava tempo, né? A não ser se for lá na barraca de Davi, fica olhando. Não deu tempo nem de sair. Viu? Aguenta firme. Agora nós vamos falar de mais 3 que tentam nos perder. Gente, qual é o objetivo do demônio? Diabolos, não esqueça desse nome mais. Diabolo é aquele que atravessa, diálogo. A gente se conhece através do que fala. Diagnóstico, ó, é o mesmo radical, o mesmo sufixo. É gnose é conhecimento, conhecimento através. Então, diabolos é aquele que coloca-se entre nós. Qual é o contrário de diabolos em português? Símbolos. O que é um símbolo? É algo que me une. Você olha para a bandeira, você lembra da pátria. A bandeira não é a pátria, ela me lembra, ela me liga. Simbólico é aquilo que me liga. O contrário de simbólico, diabólico, é aquilo que me afasta, é aquilo que se atravessa em nosso meio. Então, esse é o grande objetivo do demônio. De manhã nós olhamos 3 dimensões malignas que, através de pecado e de vícios, se transformam de fato num poder maligno, gente. Gente, é muito mais do que pura e simplesmente um vício. É aquilo que o catecismo e que São Tiago nos falava. Agora nós queremos olhar 3 manifestações malignas, aonde esse leão tenta entrar em nós, para se atravessar no nosso caminho com Deus, mas tenta fazer isso através da nossa dimensão psíquica. Vamos recordar e dar prosseguimento até chegar no 8º, amanhã, se Deus quiser. Primeiro, o pecado que vira gula. Segundo, luxúria. Terceiro, quarto, qual? Tristeza. Você já parou para pensar na tristeza como um espírito maligno? Vou confessar uma coisa a vocês, eu nunca tinha pensado nisso. Eu sempre achei que às vezes que eu fico triste, eu tenho uma causa.
Eu sempre tento descobrir uma causa ou os culpados pela minha tristeza. Mas preparando esse acampamento, pude perceber de fato, a tristeza, ela não é só uma arma do inimigo, ela é o próprio maligno. Porque o que é que leva você à tristeza? A decepção com Deus, consigo mesmo, com os outros. O que leva-nos à tristeza, e aqui nós entendemos, porque essa é uma dimensão maligna mesmo, é a prisão ao passado. Ninguém fica triste se viver no presente. Quando eu me lanço no passado, eu começo a remoer o meu passado. E vou dizer uma coisa a vocês: em todas as comunidades que trabalham com dependentes químicos, sabe que há um ensino que diz que a gente não deve ficar conversando sobre drogas, que a gente não deve ficar falando sobre o tempo que a gente viveu no pecado, porque isso faz com que a pessoa volte a querer experimentar ou vivenciar a mesma realidade. O demônio, o espírito maligno da tristeza, ele leva você a se prender ao passado. Por isso leva a pessoa ao desânimo. Gente, pensa bem, se esse não é um dos demônios que mais estão atuando ou está atuando no mundo moderno. Esse é o grande demônio que está na causa de dois grandes males do ser humano moderno. Todos dois começando com a letra D: depressão e dependência química. A tristeza é a perda do sentido da vida. A tristeza é demoníaca porque ela é a ação contrária a Deus. Olha, o que diz o primeiro capítulo da Bíblia, no versículo 31, você que tem a Bíblia, abre rapidinho, é fácil de achar, é antes do Apocalipse, Gênesis 1, é muito fácil. Gênesis 1, versículo 31. O que está escrito aí? Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. A tristeza leva você ao contrário dessa presença de Deus. Primeiro, a tristeza faz com que você não contemple mais toda a obra. Você se fixa num problema. Recorda-se a última vez que você ficou triste? Ninguém de nós fica triste se não se isolar num problema. Nós isolamos o problema e depois o olhamos com lente de aumento. Nós nos fixamos, nós colocamos uma viseira, igualzinho se faz para fazer o cavalo puxar a carroça. E você fica concentrado naquilo ali. E aí você começa a remoer. E como é que vai alimentar isso? Meu livro Cura do Ressentimento trabalha essa temática. Você começa a remoer. Eu sou infeliz, eu sou triste, nada dá certo em minha vida. E aí tem uma palavra bíblica que chama muito a minha atenção. Um abismo, quem se lembra desse versículo? Um abismo, pode falar alto aí, atrai outro abismo ao fragor das suas cataratas. O que significa isso? Quando eu me fecho na tristeza, eu começo a atrair tristeza para mim. Por isso que a gente diz que a desgraça nunca vem sozinha. Meu Deus, por que será que quando uma coisa dá errada, tudo dá errado? Porque no momento em que eu me fecho na tristeza,
eu abri uma porta para um demônio específico, o espírito maligno da tristeza. Por isso que o Eclesiástico vai dizer: a tristeza já matou a muitos, e dela não se tira proveito algum. O Eclesiástico já ensinava: manda a tristeza embora do seu coração. Por que será que esse sentimento aparentemente humano, na verdade é uma arma diabólica, que me impede de enxergar a Deus? Porque a tristeza é a concentração da minha atenção, das minhas intenções nas coisas ruins. Você já observou que é essa a grande tática do demônio no mundo? Gente, os grandes canais de televisão fazem o quê? Mostram o que não presta. Vocês imaginam o seguinte: os canais de televisão abertos no Brasil, Globo, SBT, Bandeirante, esses grandes canais de televisão, eles estão ligados às grandes redes internacionais de notícia. Então eles têm por dia aproximadamente 1.500 máquinas dessa aqui, 24 horas filmando no mundo inteiro. Faça a conta: 1.500 câmeras vezes 24 horas. Quanto dá? 36.000 horas por dia. Aí eles precisam selecionar o material para fazer o Jornal Nacional, que tem a duração média de 36 minutos. É 0,0001%. Eu tenho 36.000 horas para selecionar 36 minutos. E seleciono o quê? Por quê? Por que só se seleciona desgraça? Porque está a serviço do encardido. Por isso que eu tenho um pouco de cuidado com esses encontros aonde as pessoas querem dar testemunho o tempo todo. Sabe por quê? Porque é uma teologia ratiniana. Viu falando nessa teologia ratiniana? Às vezes o testemunho parece o programa do Ratinho. Padre, eu era homossexual. Oh, aleluia, Jesus. Parece que só dá valor em quem não valia nada. Tem gente que tem vergonha, diz: eu tenho tanta vergonha porque no meu passado eu não tenho nada feio para falar. Como é que eu vou falar que Jesus é o Senhor da minha vida? Porque começa a criar essa mentalidade, gente. Porque nós passamos a valorizar o que não presta. O espírito maligno da tristeza é uma arma que entra no seu coração e passa pelos seus olhos, que faz com que você se torne um especialista em coisas que não prestam. Em todo lugar que você vai, você só vê defeito. Todas as pessoas que você conhece, você só vê defeito. Você só vê o que não presta. E outra, quando a pessoa está impregnada por esse demônio, além dela ver, ela só comenta o que não presta, fala para todo mundo o que não presta, espalha panfletos mostrando o que não presta, porque ela tem que justificar que ela já está completamente dominada por esse espírito maligno da tristeza. E qual é o único jeito de vencê-lo? Nosso Senhor nos ensinou ontem já, na abertura desse encontro: minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta, pula de alegria em Deus meu Salvador. O que nós éramos convidados na primeira leitura da missa de ontem, que abria esse acampamento: soltai gritos de alegria, filha de Sião. Gente, por que será que quando Paulo e Silas foram presos à meia-noite,
jogaram eles lá no fundo do poço, amarrados, bateram neles, deixaram eles pelados, judiaram até não poder mais. E o que eles estavam fazendo na prisão? Pulando e louvando a Deus. E foi por isso que venceram o demônio. Por isso que o demônio não gosta da renovação carismática católica. Ele não gosta. Por quê? Porque a renovação foi chamada a exercer na igreja o ministério do louvor e da alegria. E sabe qual é a minha tristeza? Quantos grupos hoje já estão dominados por esse espírito da tristeza? Quantas famílias dominadas por esse espírito da tristeza? Quantos sacerdotes, quantas vezes eu estou dominado pelo espírito da tristeza? O espírito da tristeza tira as nossas armas de defesa. Hoje a ciência diz que quando a pessoa vai introjectando a tristeza no seu coração, ela perde a sua capacidade imunológica. Facilmente essa pessoa fica doente. Essa pessoa vai começar a ver os problemas com lente de aumento. Essa pessoa passa a olhar para si mesma. E aí ela começa a perguntar: onde está Deus? Se Deus existisse, como é que teria tanta desgraça no mundo? Quantas vezes você já deve ter ouvido alguém dizer assim: quando eu vejo uma criança doente, eu me revolto contra Deus. Quanta gente perdeu a fé na hora de uma desgraça. Por quê? Porque aconteceu um problema? Não. Porque estamos dominados por um demônio terrível chamado espírito e é preciso expulsar esse espírito do nosso coração. A alegria do Senhor será nossa força. Jesus vai nos ensinar no capítulo 15 de São João, versículo 9 ao 11, que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. São Paulo vai nos ensinar da carta que escreveu da prisão: alegrai-vos sempre no Senhor. E já preguei sobre esse tema nesse rincão, quando em todas as santas missas o sacerdote convida o povo de Deus a vencer e a derrotar esse espírito maligno da tristeza. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Pensa no que você falou. É nosso e nossa. Logo, se eu não dou graças a Deus, eu não estou cumprindo o meu dever e, além disso, estou perdido. O que o demônio quer é que nós nos perdamos em nós mesmos, nessa e na outra vida. O espírito da tristeza leva você a ficar preso ao passado. E aí é uma área em que o demônio domina. Preste atenção no que vou perguntar. O demônio conhece meus pensamentos? Se ele não conhece meus pensamentos, como é que ele é capaz então de me sugerir maus pensamentos? Hein? Porque a gente fala, e quando a gente não fala? E quando a gente não fala, como é que ainda assim ele descobre, ele é capaz de nos influenciar com maus pensamentos? Se ele não pode entrar em nossos pensamentos, como ele é capaz de nos oferecer maus pensamentos? Por dois modos. Primeiro, ele conhece todo o nosso passado que não foi confessado. Correto? Porque não precisa entrar no pensamento para conhecer. Qualquer pessoa que anda perto de nós vai descobrir o que nós vivemos. E a Bíblia diz que ele, além de perto, ele fica de zóio um tempo inteiro aberto. Ele está só bisoiando, só olhando. Ele está lá com o binóculo dele, regulando ali.
Ele não é a cobra que fica escondido no meio do mato lá no paraíso? O passado que eu não confessei está na mão de quem? Deus conhece os nossos pecados? Sim ou não? Deus conhece? O pecado é o mal. Então como é que São Tiago diz que o mal é inacessível a Deus? Se o mal é inacessível a Deus, nosso pecado pode chegar a Deus? Não, gente, é fé da Igreja Católica. Por isso que tem o purgatório. Nós vamos comentar sobre isso na missa, que é para a pessoa purificar, porque no céu não pode chegar nada que seja impuro. O seu pecado é puro por acaso? O meu não é. O meu passa longe de Deus, graças a Ele. Se o nosso pecado não chega até Deus, onde ele fica? Fica muito bem guardado no coração e na vida de quem não se confessa e nas mãos do encardido, que vai adubá-lo, regá-lo, cuidar dele para você. E assim que você voltar para buscar, ele já vai te dar com todos os frutos possíveis. Ele é o acusador. Está na palavra em Apocalipse 12. Ele é aquele que dia e noite está nos acusando. Então, se nós queremos ser livres do espírito maligno da tristeza, nós precisamos com urgência renunciar os pecados cometidos no nosso passado. E na Igreja Católica ninguém tem desculpa de não fazer isso, porque tem um sacramento, aonde você, lembrando-se dos seus pecados, você vai e confessa, e você é absolvido. E sobre os pecados absolvidos ninguém tem poder, nem o demônio. Por isso ele é o pai da ilusão, ele é o pai da mentira. Ele nos prendendo ao passado faz com que a gente se alimente do passado. Então nós passamos agora a olhar para nós com um sentimento de menos-valia. E aqui começamos a ofender seriamente a Deus, porque eu começo a dizer: eu não sou nada, eu não presto, porque eu não dou certo, porque desde pequenininho que eu sofro, porque ninguém gosta de mim. Padre, se eu for contar a minha história para o senhor dar um livro, o tanto que eu sofro. Quando eu era pequeno, a minha mãe não gostava de mim, gostava mais do meu irmão, minha avó não gostava de mim, a professora não gostava. Por que será que ninguém gostava de mim? Porque você é muito chato, já devia ter morrido. Você está só ocupando a moita. Ou não acontece isso com você? Você fica remoendo. E quando a gente fica remoendo o passado, vem a tristeza. E quando vem a tristeza, nós alimentamos o passado. E aí nós não enxergamos as coisas bonitas que Deus nos dá. É como quando a gente está resfriado. Você está resfriado, tem uma mesa farta, não tem vontade de comer. Quando você tem dor de dente, você tem vontade de comer doce? Não quer nem chegar perto. A pessoa oferece uma rapadura para você, você aceita um pedaço? Quer um pedaço de rapadura? Não. Pois eu estou lá com aquela panela desse tamanho. Aqui já está cabendo. No começo cabe aquela sementinha de goiaba. Agora já está cabendo o grão do pêssego. Quer rapadura? Não, obrigado. Assim vai acontecendo conosco quando deixamos nos dominar pelo espírito da tristeza. O espírito da tristeza vai nos amarrando, vai nos tornando pessoas pessimistas. O pessimismo gera o negativismo. Você começa a olhar a vida com tristeza, é o fastio da vida. Você vai perdendo o sabor. E aí, olha como o demônio é terrível. Nessa hora, ele começa a oferecer para mim e para você as fontes da falsa alegria, da alegria demoníaca. E no que consiste essa alegria? Na gula, na luxúria, na cobiça. Percebeu?
Percebeu que nós estamos subindo um degrau? E nós chegamos no quarto, sinal que já passamos pelos outros 3. Portanto, esses 3 estão vindo junto. E quando chegarmos no 8º, vamos perceber que o 8º traz consigo todos os outros 7. Como eu não experimento a alegria de Deus? A alegria do Senhor será a nossa. Logo, sem a alegria do Senhor, nós seremos e fraco, gente. Fraco qualquer um derruba. Fraco qualquer um de nós é derrotado. Então hoje nós precisamos abrir nosso coração e nossa mente para compreendermos que essa tristeza que muitas vezes toma conta do nosso coração, que ela não é pura e simplesmente algo passageiro, e que não adianta nada eu me empanturrar de remédio, não adianta nada eu querer fugir da tristeza com as drogas. Eu bebo porque eu estou triste. E depois que ficar alegre, vai beber para comemorar que está alegre. Aí vem a ressaca, o ciclo vicioso. Eu estou triste, eu fumo um baseado. A maconha é uma droga tranquilizante. A pessoa fica serena, tranquila, para comemorar, ela cheira um carreiro de cocaína. E a cocaína deixa a pessoa nervosa, agitada. Leva a síndrome do pânico, a fúria interior. Quer dizer, uma droga vai indo para outra. Exatamente o que o catecismo disse. Vai criando-se um ciclo vicioso. E eu vou alimentando esse ciclo. A hora que passa o efeito da droga, a hora que passa o efeito do meu remédio, eu preciso de mais droga, eu preciso de mais remédio. E eu vou... Por isso que há uma íntima relação entre depressão e dependência química. E isso fala de uma área que eu conheço bem. Quando falta droga, a gente vai ver os filhos, eles começam a ficar deprimidos, entristecidos, angustiados, e a pessoa não vê beleza em nada, não vê graça na vida. Tanto faz se está de chuva, se está de sol, a pessoa vai se trancando, ela vai se fechando naquele mundinho. Observe que a pessoa dominada pelo espírito de tristeza, ela acaba vivendo trancada dentro de casa. Ela não abre a janela, ela não abre o sol, ela não saboreia a chuva, ela não saboreia o sol. Rubem Alves tem um poema maravilhoso, quando ele diz que gosta de estar na casa velha, porque daquela sala é de onde eu vejo quando a chuva vem vindo. Que coisa espetacular. Quando você está bem, espiritualmente bem, tem coisa mais bonita do que você sentar na beira da sua casa, você olhar no alpendre, e lá de longe você vê que a chuva vem vindo. Tem coisa mais gostosa do que sentir o cheiro das primeiras gotas que caem na terra e começa a subir aquele cheiro de poeira. Mas eu preciso estar bem. Agora, se eu não estiver bem aqui dentro, eu olho para o sol e digo, meu Nossa Senhora, um sol danado, eu não vou não. Está muito calor, né? Parece que o tempo está virando. Está ventando muito, né? Perigoso de pegar um constipado. Não vou não. Não vou não, que está chovendo. Não é assim? Quem que está por trás disso? Encardido. Porque ele se coloca entre eu e Deus. Deus está fazendo o possível e o impossível para ver se levanta você, para ver se faz você abrir os olhos para enxergar aquilo que ele enxergou. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito. E você não contempla a obra de Deus, você se contempla. Ao lado desse espírito maligno da tristeza, o quinto espírito maligno que trabalha junto com a tristeza. Aliás, alguns dos monges antigos escrevem esse em primeiro e a tristeza como consequência. Esses dois trabalham muito juntos. Nós já fizemos um acampamento inteiro sobre esse quinto espírito maligno, só que não com esse nome. O espírito maligno da ira.
Ah, meu Deus, eu já fiz uns 15 exorcismos para mim mesmo em cima desse espírito, só nesses últimos dias preparando esse acampamento. Eu acho que essa é a porta número 1 de entrada do encardido na minha vida, porque quando me sobe os nervos, nossa Senhora, que vontade de esganar. Você não tem isso não? Eu tenho. O que deixa a gente nervoso? Você já percebeu que tem coisas que deixam você nervoso, mesmo que não faça mal nenhum para você? Por exemplo, uma criança chorando. Criança chorando, que mal ela faz para mim? E por que ela me enerva? Eu comecei a pensar, por que será que alguns não se enervam com isso e eu me enervo? É duro a gente ter que descobrir na gente que nós estamos abrindo portas ao demônio. Efésios 4, 26, 27, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento, não deis lugar ao demônio. Que a ira não é só uma porta de entrada para o demônio, como eu explico no livro A Cura do Ressentimento, mas que é o próprio espírito maligno, que é uma manifestação concreta do demônio. Quantos de nós estamos contaminados por esse espírito maligno? Daquela coisa que nos irrita com facilidade. Gente, quantos de nós vamos precisar fazer muitas vezes? Eu hoje sei, essa é uma das minhas batalhas espirituais. O mau humor. À toa. Só porque alguém fez uma coisa que você não queria. Só porque você se decepcionou. Só porque uma coisa saiu ao contrário. Só porque não saiu conforme eu tinha programado. Meu Deus do céu, quem é que diz que a vida tem que ser programada por aquilo que eu acho que deve ser? Quanto tempo de Deus nós perdemos porque deixamos o mau humor entrar dentro de nós? E no livro eu explico o que a ciência moderna fala hoje para nós. O mau humor se torna de fato uma porta de entrada para inúmeras enfermidades, para inúmeras doenças. Todo o nosso sistema nervoso central, especialmente o simpático, a área do nosso sistema nervoso, que nos defende, que nos coloca em posição de alerta, ou corre ou enfrenta. Todo ele é influenciado por esses dois espíritos malignos que trabalham ali. Tristeza e ira. A ira se transforma em rancor. A ira se transforma em raiva. Gente, quantas pessoas que chegam a ser possuídas por um espírito de ira, que vira fúria. Quantos assassinatos são cometidos nesse instante? Como é que você vê a reação de uma pessoa diante de situações que outras pessoas reagiriam até com uma certa naturalidade? Mas a pessoa é tomada por um espírito que a domina, que a tira. Sabe quando a gente diz assim, eu fiquei fora de mim? Quer dizer, o povo diz, eu fiquei fora de si. Fora de si é legal, né? Eu fiquei fora de si. Claro que ficou, O ruim é quando você fica fora de si. Então eu fiquei fora de mim. Quando a gente fica fora da gente mesmo, fora de si mesmo, quando a gente não consegue dominar uma situação, nessa hora a gente percebe que o nosso corpo também trabalha assim, que a gente vai ficando enervado, aquilo vai irritando, você vai aguentando, E aí parece que o diabinho, ele gosta, ele sabe qual é o nosso ponto fraco. E como é que ele sabe, se ele não conhece o nosso pensamento? Além do passado, mas algo do presente. Como é que ele pode me tentar agora, se ele não conhece o meu pensamento, com uma tentação do presente, que não tem nada a ver com o meu passado? O passado ele sabe porque eu sei. E ainda, se eu não confessei, eu guardei segredo para ele. Eu conto para ele. Sabe como é que a gente conta para o demônio? Pelo jeito que a gente olha,
Lá na apostila de Betânia, para os nossos consagrados, tem um tópico que diz que os nossos filhos são especialistas no olhar. O menino chega, lá em São Paulo, ele chega num boteco, ele quer droga. Ele não chega lá pedindo: "Ô, alguém tem droga para vender para mim?" Ele chega, ele bate o olho num, e ele sabe que aquele é o usuário. E ele vira para o cara e dá um sinal. O cara olha para ele, dá um, ninguém vê. Ele viu. Ele criou um código. Nós criamos códigos com o demônio. Como? Nosso jeito de olhar. Quando nós olhamos com aquela... O demônio, que é um leão que está aqui pronto para dar o bote, percebe. De que outras formas ele percebe? Nosso jeito de falar. Por isso que nós não podemos falar palavrão. Por isso que quando a pessoa... O palavrão, pelo palavrão, não é pecado. Que até na Bíblia tem palavrão. Você pode chamar alguém de filho da puta e citar isso na Bíblia. Está em 1 Samuel 20:30. Aí eles vão olhar mesmo, tá vendo? E está lá. Saul ficou com raiva e disse para Jonatas: "Filho de prostituta!" Pronto. Você pode xingar biblicamente. Quando você quer xingar uma pessoa, não quer falar palavrão, fala 1 Samuel 20:30. Ou se não, Mateus 16. Afasta-te de mim, Satanás, né? Você pode xingar biblicamente. Então não é o palavrão. O palavrão código para o demônio é, primeiro, aquele que a gente acostuma a falar muitas vezes. Parece que não tem nada, você está lá cozinhando, e cada vez que dá uma batida na mão no fogo, você diz: "Ô demônio!" É uma ladainha para ele. Ele vem, pois ele já vem de enxerido, quanto mais quando chama. Se ele já é safado, sem vergonha, que está ali esperando para dar o bote. A pessoa no trânsito. Por isso que eu xingo sempre anta. Anta não é palavrão. Vai anta, pronto, aí eu já dou risada. A gente vê no trânsito, a pessoa começa a dar murra ali no volante. Aí quando a pessoa fala: "Vai que o diabo te carrega", ele diz: "Eu estou carregando você, querido. Eu não posso soltar você, senão você cai." É um código, o palavrão. Mas não só o palavrão é um código, as palavras maliciosas. E nós sabemos quando que uma palavra é maliciosa. Quando você a usa num contexto malicioso. Nós sabemos disso. Há muitas palavras que você pode falar e que não é palavrão. Você pode chegar na casa de uma dona lá no interior, ela está criando galinha, só pergunta para ela: "E aí, a senhora tem bastante pinto?" Ela fala: "Tem, graças a Deus." Olha que beleza. Não é palavrão? Porque eu estou me referindo aos franguinhos. Você pergunta para uma criança de 8 anos: "Qual é a capital do Paraná?" Ela fala: "Curitiba." E não é pecado. Ela não fala Ritiba. Está vendo? Então, não é porque eu usei uma sílaba, uma palavra que é palavrão. Nós sabemos disso, nós falamos isso no dia a dia. Mas é a minha malícia. Eu não preciso nem falar, basta eu olhar, basta eu fazer um gesto com a mão, com os olhos, com a língua. Mas há outros códigos perigosíssimos que nós usamos para dizer para o demônio que nós estamos em comunhão com ele. Por exemplo, o jeito de andar. Quando você vê na rua um rapaz andando meio creuce assim, você já fala: "Olha, rapaz, meu, que jeito esquisito de andar." Não tem problema. Não percebe? Mas as moças também, os rapazes também. Quando eu vou vestir a minha roupa
lá em frente ao espelho, e eu começo a me arrumar. O encadido está sempre perto. Aí eu faço uns gestos do jeito de arrumar a minha roupa, que ele percebe que eu não estou vestindo a roupa para cobrir meu corpo, que eu estou saindo para uma caçada, não é? Então eu vou achar aquela calça mais justa. A mulher vai lá, põe aquela calça branca, justa, ainda com o decote baixo aqui assim, parece até aquele ossinho aqui. Ela bota uma tanguinha, uma blusa daquela assim que está estufada, aqueles morrinhos tão sartana que é, e vai para a missa. Cristo, que corpo, não é? Vira uma tentação. O demônio está ali, ele está percebendo que você não vestiu aquela roupa para se proteger. No entanto, você pode ver uma moça de 15 anos de idade na igreja abrir a blusa, tirar o seio, dar mamar para uma criança, você não tem malícia. Por quê? Porque não teve associação, percebem? Não teve associação maligna. O demônio sabe o que ele pode influenciar meus maus pensamentos por aquilo que eu estou demonstrando, o meu jeito de vestir, o jeito de andar, o jeito de sentar. Por que as mães antigamente ensinavam, principalmente as meninas, a sentar? As moças têm que sentar com delicadeza. Se ela está de saia, ela vai abaixar, ela tem que juntar o joelho, abaixar com jeito, não é assim? Por quê? Porque ela não quer ser tratada como uma prostituta, mas muitas se comportam como se fosse ou até pior, e dentro da igreja. Uma vez eu e o padre João Batista fomos fazer um casamento em Pindamonhangaba. Quando eu entrei lá para arrumar o altar, tinha a madrinha sentada no primeiro banco, com um micro vestido vermelho, e ela começava a cruzar as pernas para lá e para cá. Falei: padre, o senhor precisa rezar pela madrinha da noiva, ela está com a inflamação no útero. Falei. Que pouca vergonha. Ele estava lá, e ajeitadona ainda. Fosse uma feia, a gente louvava o Senhor, mas não era. É um código com o demônio. A gente percebe. Nas ruas, como é que na rua você sabe uma pessoa é prostituta, prostituto? O jeito que veste. Você cristão não pode vestir assim. Mas aí vem um outro detalhe importante. Você também não pode usar essas camisetas que tem símbolos da nova era. Por que a nova era tem tanto símbolo? Por quê? Código. Para que o demônio fique sabendo que você pertence a ele, que com você ele tem trânsito livre. Por isso ele fica feliz quando você pendura um colar da nova era, quando você põe uma camiseta que tem desenhado lá aquele branco, aquele preto, o yang, o yin, não sei das quantas, porque aí ele sabe que você é sexualmente livre. Homem com homem, mulher com mulher, tanto faz. Ele vai percebendo a simbologia da sua roupa. E quantos de nós quantas mães estão comprando roupinhas para o seu filho com o desenho do Mickey, da Minnie, coisinha bonitinha, faz festinha de aniversário e os filhos tudo com aquela orelhona do Mickey. E o demônio está muito feliz, porque sabe que isso é um símbolo gay, é um símbolo homossexual, e por isso hoje está lastrando tanto. Percebem, meus irmãos, minhas irmãs? É hora de acordarmos. Por isso o demônio não gosta de ver jovens vestidos camiseta aí com Jesus, PHN, castidade, vida nova. Não. Ele vai dizer para você: isso é bobagem, não usa essas coisas não. O que tem? O que tem você usar esses símbolos da nova era? O que tem você fazer umas tatuagens no corpo? Gente, por que a tatuagem é tão usada pelo demônio?
porque é uma forma de... A Bíblia diz que nós estamos tatuados na mão de Deus. A Bíblia diz isso com todas as letras. Eu falo isso no livro Seja Feliz Todos os Dias. Como nós não podemos estar tatuados na mão do demônio, ele quer estar tatuado em mim e em você. Por isso que você pode ver, eu vejo pelos nossos filhos que fizeram tatuagem quando estavam na rua, na droga. 99% das pessoas que têm tatuagem tem ao menos um símbolo demoníaco gravado no corpo. E um dos nossos filhos, não sei aonde aí, qual caso eu vi há poucos dias, ele tem uns 10 demônios gravados no corpo. É Curitiba? Lá em casa, Curitiba. Oi? Miguel. Uns 10 demônios. Gente, aqui tudo demônio, tudo. Demônio terrível, bruxinha. Todos esses símbolos da nova era. Quer dizer, começa com o quê? Um tribal. O tribal já é um primeiro símbolo demoníaco. Depois vem teia de aranha. Depois vem aquele coringuinha. Depois tem uma diabinha lá que é famosa, não sei como é que ela chama. Sabe o nome da diabinha lá? Aquela diabinha que eles usam. Quase todos os nossos filhos têm uma diabinha desenhada no corpo. E depois, uma diaba mesmo, uma medonha lá. Hipotenusa, sei lá como é que chama aquilo. Quem? Merluza. Vocês estão sabendo, mundo bem, parabéns, né? Enfim, com o tempo o corpo está todo marcado. E nós ouvíamos hoje o texto dizer que você não pode fazer incisão no seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo onde habita Deus? Pelo espírito maligno da ira e da tristeza, o demônio vai nos amoldando as coisas externas, e nós vamos tornando-nos outdoor do demônio. Por que algumas marcas de roupa que nós sabemos que hoje são consagradas, não, essa palavra está errada, consagrado só se for para coisa santa, roupa que estão reservadas, que estão contaminadas? Porque essas pequenas tatuagens que vêm de sorvetinho, de picolézinho, e que a criançada começa a fazer, e porque a criança fica tão irritada, porque a criança fica tão nervosa, chicletes, bala, aí cai, por exemplo, na questão do piercing, que é uma marca. Eu já falei que quem inventou o piercing foi o peixe que fugiu da pescaria, né? Ele rebentou o anzol, e aí ele chegou lá embaixo, os outros falaram: nossa, o que é isso? Você parece que foi pescado. Não, isso eu inventei, agora é moda, é piercing. Aí começou a fazer. É código, porque o demônio, como ele não pode entrar no meu pensamento, entendam a gravidade, gente. Porque se a gente não entender a gravidade, nós não vamos brigar contra ele. E nós temos que brigar contra ele. Se há alguém que você tem que estar disposto a brigar, é o demônio. E com um detalhe: o bicho é forte, o bicho é safado, o bicho é sem vergonha, o bicho é ordinário desde pequeno. Eu tenho que estar muito forte para vencê-lo. E digo uma coisa a você: por mais forte que seja eu ou você, ou nós nos unimos, ou nós seremos derrotados. Isso é terrível. Por que ele semeia divisão? A ira é um princípio de divisão. Ele faz dois irmãos brigarem, ele faz dois padres brigar. Pela ira, o marido e a mulher brigam, a família briga. A ira gera morte, a ira gera o ódio, a ira alimenta a tristeza alimenta a ira. Quantos sinais de morte, e a Bíblia nos dá alguns deles, estão espalhados até hoje no mundo pelo demônio da ira. Demônio alimentado, porque eu criei um código de comunicação com ele, e esse código está na minha roupa, no jeito que eu corto ou que eu pinto o meu cabelo. Você já observou como as pessoas copiam?
Quando o Ronaldinho cortou o cabelo daquele estilo que a minha mãe mandou fazer lá quando a gente era pequeno, na Copa, você viu quanto moleque cortou o cabelo daquele jeito? É assim, gente, o demônio se reproduz. Ele tenta reforçar dentro de nós e depois reproduzir, para que a gente sempre, mas inocentemente. Eu quando comprei aquela roupa, eu quando fui lá naquele filme, eu quando comprei aquele livro do Harry Potter, não sei das quantas, eu quando ganhei aquela bruxinha, pois hoje eu digo a você, jogue fora tudo aquilo que tiver a marca da nova era, jogue fora tudo aquilo que tiver a marca do demônio na sua casa. Serás inteiramente do Senhor teu Deus. Você, minha irmã, não pode sequer pintar a sua unha com as marcas do demônio. Se você vê que aquela fulana roqueira, que vive lá fazendo símbolos para o demônio, ou músicas feitas Black Sabbath e outros, Ozzy Osbourne, ou Titãs. Titãs tem uma música de cima e embaixo, descendo a lenha. Não acredito na igreja, não acredito em Deus, não acredito em confissão, não aceito comunhão. A hora que você está lá no meio, porque eles também gravaram aquela música bonita do Roberto Carlos, ou aquela poesia antiga, ai, é tão lindo, naquela hora você está se contaminando com eles, porque você está usando os mesmos códigos. Hoje, quantas dessas novelas seleciona-se a trilha sonora com músicas dedicadas ao demônio que entra dentro da nossa casa, com aquilo que o padre nos falava, de artistas que um dia entregaram a vida ao demônio para conseguir o sucesso, e que você está lá. Por isso nós estamos numa guerra. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, o sexto espírito maligno que atinge o nosso espírito, ele é um daqueles que mais nos impede de entrarmos nessa batalha, porque é o espírito da preguiça. Qual é o primeiro de todos? Segundo, luxúria. Terceiro, cobiça. Quarto, tristeza. Quinto, ira. Sexto, os monges da igreja, os padres do deserto dizem que esse é o demônio do meio-dia. É aquele que ataca a pessoa a qualquer hora. Há hoje um espírito de preguiça que já está entrando no coração das nossas crianças. As crianças estão sendo educadas para deixar-se governar por esse espírito, que está tomando conta do espírito da nossa juventude. Você sabia que é a preguiça que impede você de se ajoelhar na hora da consagração? E cada vez eu fico mais horrorizado com o número de jovens, de adultos, que não se ajoelham na hora da consagração. Espírito da preguiça. Na hora que você for comungar, você não precisa ajoelhar, porque Maria estava de pé aos pés da cruz, e acredito que ela não tenha faltado ao respeito com Jesus. Na hora da comunhão você está de pé, porque diz: eu estou pronto, Senhor, eu não sou digno, eu sou fraco, mas eu preciso do Senhor, vem, Senhor. Mas na hora da adoração, da consagração, eu tenho que dobrar meu joelho. A preguiça de rezar. Quanta gente não reza o terço? Agora estou com preguiça. Claro, deixo para rezar na hora que vai estar faltando 2 minutos para deitar. A preguiça de ir na igreja. A preguiça de trabalhar. Nós estamos criando hoje uma raça de gente fraca, de gente preguiçosa, um bando de mandrião, que só quer ganhar as coisas, só quer o que vem a mim, porque eu aperto tudo com um botão e tudo resolve. E eu digo uma coisa a você, eu vejo pelos filhos da nossa comunidade, como é difícil ensinar um menino e uma menina a trabalhar. Por isso que na minha casa, e eu digo, você começa a fazer isso na sua, vale para a sua também. A primeira coisa a fazer quando acorda é arrumar a própria cama.
Arruma a sua cama, mas arruma bem arrumado. Arrumar a cama significa que eu estou começando bem o meu dia. Eu vou lá, jogo uma água na cara, tiro as ramelas, já jogo fora, escovo o dente. Então eu estou me predispondo. Hoje vai ser um dia bom. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. Hoje é o dia que eu vou tomar as decisões mais importantes da minha vida. Meus irmãos, quantas pessoas hoje estão tomando decisões maravilhosas que vão mudar a história do mundo? CançãoNovaPlay.com. Assine já!